Deus para entrar em nossos corações e levar-nos para a vida eterna. Como são belos os pés do mensageiro e anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro e anuncia o Senhor. Vamos pedir a Nossa Senhora que venha com a sua intercessão abençoar a mente, o coração, as palavras do nosso irmão Nicodemos, para que o que venha sair da sua boca seja algo que venha nos conduzir para o caminho divino, que venha nos transformar de alma, de corpo, de coração. Rezamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que eu ia receber mais. Porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação.
Podemos tentar refletir esta parábola, e que linda palavra que a gente possa interpretar. Quantas vezes nós já ouvimos este evangelho sendo pronunciado, sendo proclamado, e quantas vezes entrou aqui, saiu aqui, foi embora e não demos atenção. E não é por ser hoje que nós vamos ter o direito de dar atenção, mas que a gente possa parar um pouco, nós já amadurecidos na fé, amadurecidos em Cristo, e colocar esta parábola do Senhor que Ele contou na nossa mente e tentar colocar em prática na nossa vida. Esta parábola que o Senhor contou aos discípulos sobre o patrão que tinha uma vinha e saiu de madrugada a contratar pessoas para a colheita. E ele prometeu aqueles de manhãzinha, uma moeda de prata. Às 9 horas, ao meio-dia, saiu novamente às 3 da tarde e às 5 da tarde, prometendo dar aquilo que ele achava que era justo. E o que é justo? O que é justo para nós? O que foi que o Senhor nos prometeu? O que é que Ele nos promete todo dia? Esta moeda de prata equivale à nossa salvação. Jesus promete a nossa salvação. Independente daquilo que eu fui quando eu era pequeno, independente daquilo que eu fui quando cresci, independente daquilo que eu sou, independente com a idade de 5 anos, 10 anos, 20, 50, 70, mas o importante é que eu me enxergue ao Senhor e abra o meu coração à conversão. O Senhor prometeu a vida eterna, assim como Ele promete a cada um de nós hoje a vida eterna, a salvação. Porque fulano trabalhou a vida inteira, pronto, um exemplo, porque o padre trabalhou a vida inteira dedicada à igreja, dedicada ao Senhor, a salvação dele não vai ser melhor do que a nossa, que trabalhamos a vida inteira para a nossa família, mas no último dia se convertemos e voltamos e pedimos o perdão. O Senhor, com certeza, Ele salva da mesma forma. O pagamento é da mesma forma, do mesmo jeito. Depende de nós, sim. Depende, porque a nossa conversão depende muitas vezes de nós. Muitas vezes nós somos injustos, somos frágeis, lamentadores, e esquecemos que o Senhor dá para nós uma vida livre, mas que a gente possa viver servindo a Ele. Não basta que nós sejamos fiéis, é preciso nós fazer algo. É preciso nós tirarmos do nosso peito, do nosso coração, aquela inveja que os trabalhadores do primeiro momento tiveram com aqueles que chegaram por último. É preciso que nós sejamos assim como Nossa Senhora foi na vida, quando ela carregou Jesus, com certeza. Será que ela chegou para o Senhor e disse: eu mereço uma salvação privilegiada? Muito embora ela tenha sido privilegiada, porque ela não sentiu a dor da morte, ela foi elevada aos céus, de corpo e alma, mas ela não exigiu privilégio algum. O Senhor foi quem viu o merecimento que ela tinha. Ela poderia ter chegado e dizer: Senhor, eu carreguei teu filho, eu disse o sim para ti, eu preciso de uma salvação privilegiada. Será que o padre também vai chegar a dizer, o Papa vai chegar a dizer isso? Precisamos ser anunciadores da palavra, respeitadores dos mandamentos, cumprir aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. O evangelho de ontem, ele falava tão interessante, que ele dá continuidade de hoje. Esse evangelho de hoje, quando ele fala esta parábola, é para que nós abra a nossa mente, nosso coração, que nós tenha o merecimento,
que nós abra a nossa vida para anunciar aquilo que o Senhor quer. Arranque do nosso coração a maldade, os ódios, o desejo, a cobiça, a inveja, os rancores, para que nós tenhamos também direito a esta salvação que vem de Deus. Quantas vezes nós se orgulhamos, quantas vezes nós ignoramos, quantas vezes nós esquecemos que Deus é o Todo-Poderoso e o que Ele prometeu, a vida eterna, Ele promete no último versículo de Mateus, que Ele estará conosco todos os dias até o fim da vida. Esta é a certeza que nós temos, porque o ser humano ele é cheio de altos e baixos. O ser humano ele é incapaz de fazer algo. O ser humano ele não tem a capacidade de agir sozinho. Muitas vezes ele queira, mas nós sabemos que Deus é justo, Deus é reto, Deus é poderoso, Deus é autoridade. Nós temos que obedecer isso. Quando no Evangelho ontem falava, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Será que ele dizia que todos os ricos seriam condenados? Não. Os discípulos perguntaram: então, Senhor, quem vai se salvar? Se os ricos, que é merecida a graça, a glória, o poder, não se salvam, imagine nós que somos pobres, fracassados, miseráveis. Mas o Senhor diz que para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E essa inveja, o Senhor vem ensinando desde domingo, vem ensinando ontem, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura. Vem ensinar hoje, devemos arrepender daquilo que nós fazemos e colocar em prática o mandamento do Senhor, que é amai-vos uns aos outros como a si próprio. Vamos nos amar. Amar-se como Nossa Senhora também ama cada um de nós. E não adianta eu vir aqui rezar o terço, rezar a Nossa Senhora, venerar a Nossa Senhora, e quando eu chego na esquina estou falando da própria Nossa Senhora. Porque tem muita gente assim, muita gente que quer aparecer, muita gente que quer estar presente, muita gente quer ser visto. E é assim que o Senhor diz: os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Foi assim que Ele fez com os trabalhadores que Ele convidou para a vinha, porque Ele sabia que ali ia causar um terror dentro daqueles que tinham chegado primeiro. Mas Ele não se incomodou. Sim, o patrão tem direito de fazer aquilo com o que é dele, com o que lhe pertence, o que quiser com aquilo que lhe pertence. Assim somos nós. Acreditar que Deus permanece conosco e Ele vai nos levar da mesma forma que Ele vai levar o Gotardo que se arrependeu hoje, vai levar o padre que teve a sua vida inteira dedicada à Igreja de Cristo. Amém?